Na aula 2 vamos falar de... Sim, Gabriel, diz. Setor, é que as suas aulas são uma seca. A gente podia revolucionar isto tudo. Olha, eu até tenho uma ideia de... Gabriel, podes ir, tens falta. Não, melhor ainda. Vais para a biblioteca, acabar o trabalho e vens cá no final da aula para me mostrar. E foi exatamente assim que Yutaka Katayama criou uma lenda na história da Nissan. Bem, não foi exatamente assim, pá, ao pormenor, não é? Mas pronto, pá, portem-se bem nas aulas, acima de tudo, portem-se bem nas aulas, ok? E era boas assuntos e pissudos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Tá Documentado. Finalmente temos um novo para a série, graças a Deus, ao fim de 4 episódios já temos um novo para a série. E hoje vamos falar sobre algo que eu adoro. Já vi tudo o que tinha para ver agora. Que carro lindo, olha para isto. Hoje vamos contar a história da sigla Z e de como é que ela herdou o nome de Fair Lady. Pois é, Yutaka Katayama, ao contrário do que eu vos posso ter feito acreditar anteriormente, não foi enviado de castigo por se portar mal nas aulas, mas sim, foi enviado de castigo para a biblioteca da escola. Desculpem, para os Estados Unidos da América. Resumindo, o motivo desta transferência era que Yutaka, ao contrário da marca Nissan, que era extremamente conservadora, era um grande revolucionário na época. Yutaka foi assim convidado a manter o seu lugar na empresa, caso aceitasse a proposta da Nissan de ir trabalhar para a corporativa motora Nissan nos Estados Unidos da América. Mr. K, alcunha do Sr. Katayama, que já tinha estado nos Estados Unidos da América em exploração do mercado para a Nissan e também anteriormente na sua infância quando trabalhava num navio que tinha como destino os Estados Unidos da América. Enquanto muitos desanimariam com esta descida de cargo, Mr. K viu uma oportunidade para implementar as suas ideias inovadoras num mercado menos conservador do que o mercado japonês e pouco tempo depois da sua implementação na América já era o presidente da corporação americana da Nissan. A importação do histórico Datsun 510 foi um marco de vendas para o mercado americano, pois o modelo introduzia neste mercado os braços de suspensão independentes atrás no modelo sedã, uma estreia na altura, ainda para mais custando apenas $2.000. Para além do 510, Mr. K introduziu no mercado americano o Datsun 2000 Sports, denominado no mercado japonês de Fair Lady. A explicação do nome Fair Lady é tão fútil que me entristece explicar-vos. Por esse motivo, se quiserem perceber a explicação, vou ter que ir às opções do vosso YouTube e colocar o vídeo a 0.5 de velocidade. Fair Lady é um espetáculo da Broadway que o presidente da Nissan na época assistiu e adorou. O impacto do nome Fair Lady, no entanto, não existe pela sua origem, mas sim pelo seu resultado. Apesar do pequeno esportivo ter sido denominado como 2000 Sports para, no caso de não ter sucesso, não manchar o modelo nos outros mercados, aparentemente o público americano adorou, levando assim o Mr. K a querer introduzir mais desportivos no mercado americano. Na altura a Nissan dava oportunidade aos seus colaboradores de desenvolverem as próprias ideias, e os melhores poderiam mesmo ver a luz do dia, ainda que não fosse algo fácil de acontecer. No entanto, Yoshihiko Matsuo, designer e diretor do estúdio de produção de carros desportivos da Nissan, apostou tudo no design daquele que viria a ser o Fair Lady 240Z S30. Existe uma conspiração a qual a Donut Media tem um excelente vídeo a explicar. Okay? I've stumbled onto a major company conspiracy, Mac. How about that for stress? What the hell are you talking about? Take a look at this! E que foi muito resumidamente revelada por Mr. K após o 240Z já estar em produção. O artigo resumia que, apesar das equipas de design da Nissan terem que trabalhar em dois designs em simultâneo para que depois a direção no final possa escolher entre um dos dois, o design que chamara a atenção de Katayama foi o único a ser explorado pela equipa de Yoshihiko, que contrataram outros designers para trabalharem no outro projeto, a fim de poder concentrar toda a sua atenção no design irreverente. 它不再是一个简单的一个带你去什么地方的一个代步工具。 Inicialmente o 240Z foi desenhado para ser um cabrio, tal como Fair Lady, porém Mr. K viu maior potencial no modelo coupé. O design do 240Z deveria apenas dizer respeito à equipa de Yoshihiko, no entanto, este estava envolvido com Katayama. Inclusive numa ida ao Japão para verificar a produção do novo modelo do 510, Mr. K teve a oportunidade de observar o modelo do 240 nas instalações secretas de Yoshi. Vamos só chamá-lo de Yoshi, é muito mais fácil para mim, e é fofinho. Em 1967, a direção da Nissan aprova o design do 240Z e o modelo vê a luz do dia.
Inspirado nas linhas do mítico Jaguar E-Type, o 240 introduz em 1969 ao mercado uma mecânica de 2.400 cm3, distribuída por 6 cilindros em linha, alimentados por 3 carburadores duplos. Suspensão independente às 4 rodas e uma caixa de velocidades manual de 4 velocidades por apenas $3.600 na altura. Alguém tem visto o preço dos 240Z nos últimos anos? Não vejam. A sério, não vejam. Akuma no Seto. Em inglês, Devil Z. E em português, Z da sogra. Z do demónio, desculpa. Era o nome dado ao carro de Akio Asakura, no anime japonês One Gun Midnight. Se nunca viste este anime, recomendo-te a 100%, pois este anime retrata a história de um clube que era o Midnight Club no Japão. Era um clube que basicamente tinha o objetivo de criar projetos, criar carros que pudessem circular a muito altas velocidades na autoestrada One Gun, e o anime retrata muito bem essa realidade. Sendo que o 240Z e um Porsche 911 Turbo são os dois heróis desse anime, bem como todos os nipónicos da altura dos anos 90. Pá, é mesmo muito bom, acreditem, confiem em mim. Vão ver o One Gun Midnight. No desporto automóvel, o Zé tinha os sapatos grandes para calçar, pois o Datsun 510 era um herói na competição, com múltiplas competições ganhas com a mítica pintura tricolor com as cores da Datsun. No seu ano de estreia, o Fairlady entrou no desporto automóvel, vencendo os 1000 km de Suzuka, com a sua versão raríssima do Z432. Poderás assistir aqui no canal a um vídeo que o Daniel fez-me o favor de gravar num encontro dos amigos de japoneses antigos, em que apareceu um Z432 matriculado aqui em Portugal. O C432 possuía um motor S20 original do 2000 GTR, nada mais nada menos do que a terceira geração do Skyline! Desculpem, exagerei um bocadinho. Entre outras diferenças como o LSD de fábrica e as jantes em magnésio. Esta versão custava 1,85 milhões de ienes. No mercado japonês, que era exatamente o dobro da versão base. Daí a raridade deste modelo. De Alcatrão se fez ouvir os 6 cilindros do Z, também na terra, no deserto e na montanha. Estou a falar, obviamente, do mundo dos rallies, onde ele também fez um brilhante sucesso. Na estrada, por outro lado, um moderno desportivo, confortável e com as linhas de carros que custavam mais do dobro, rapidamente começou a ser apelidado por E-Type dos pobres, ou BMW dos Watch the pobres. build on some of the videos you did of this car. Pretty amazing. Em 1974, o Fairlady recebe uma revisão e o nome 240Z dá lugar a 260Z. A new Datsun 260Z. 8 years of development. New 2.6-liter O 260Z recebe um motor maior, com 2.600 cm3 de cilindrada e 140 cavalos. Porém esteve no mercado americano por apenas um ano, até 1975, ao passo que em alguns países foi a versão que ficou até ao final da sua produção e recebeu pela primeira vez a versão 2+2, que incluía 2 bancos traseiros, sacrificando o design, na minha opinião. Deixem aí a vossa nos comentários. Em 1975 começa a produção do 280Z, que por sua vez é um 2800 com 170 cavalos alimentados por injeção eletrónica pela primeira vez no modelo. Também em 1975, apesar de todo o sucesso que Mr. K tinha conquistado no mercado americano, a conservadora Nissan afasta-o do seu cargo de presidência e em 1977 este volta para o Japão, onde se aposentou. Infelizmente, por muitas provas que prestem, as mentes revolucionárias geralmente só são valorizadas tarde demais. Pequeno pormenor, Mr. K morreu recentemente em 2015 com 105 anos e é apelidado pela indústria automóvel como o pai do Z. Em 1978, nasce a segunda geração da saga Fairlady. The secret of controlling the new Datsun Turbo ZX is controlling yourself. You won't do 0 to 50 in 6 seconds flat, but you know you could. You won't wind it to its track speed of over 100 miles an hour, but you know you could. And when the light turns green, you won't flaunt your turbo power, but knowing you could is awesome. O 280 ZX completamente destruído, redesenhado,
O 280ZX prioritizava o luxo ao desportivismo. O seu desempenho era inferior ao seu antecessor, apesar de usar o mesmo motor 2800, devido ao peso extra do seu interior requintado. Em 1981, o 2.8 passa a oferecer 180 cavalos com recurso a um turbo. Apesar de tudo apontar para o contrário, este foi o Z com maior sucesso até à data, considerado na América o Import Car of the Year, o carro importado do ano. O 280ZX teve direito a uma versão de 10 anos e ainda algumas motorizações inferiores, como o 2.0 turbo, porém estas motorizações apenas saíram no Japão. O sucesso na competição automóvel manteve-se na nova geração ZX em múltiplas competições, dando existência inclusive a um modelo de homologação, o 280ZX-R. E por fim, em 1983, nasce o 300ZX. Mas não é o 300ZX que a maioria de vocês estão a pensar. É o seu antecessor Z31-300ZX. O 300ZX deixa de parte os 6 cilindros em linha para um V6 turbinado, produzindo 205 cavalos e sendo assim o carro japonês mais potente até à época. Ao longo dos 6 anos de produção, o Z31 recebeu várias atualizações, como um turbo arrefecido a água, o Rebadge de Datsun para Nissan, sendo que os modelos 1985 ainda saíam do stand com ambos os logotipos, e ainda uma versão comemorativa dos 50 anos da Nissan. A veia desportiva não podia obviamente desaparecer, ainda que não fosse o principal foco do modelo, não o impediu de ganhar múltiplas competições, tais como a Trans Am de 1985 e todas as competições desde 85 a 87 do campeonato de protótipos japoneses, entre outras. Em 1989 é finalmente introduzida a quarta geração do modelo Z, o 300ZX Z32. Este existia na versão 2 ou 2+2, Hardtop ou T-Top. O seu design moderno e a sua tecnologia à frente do seu tempo eram movimentados por um 3000 V6 biturbo que produzia 300 cavalos. Porém, este foi o primeiro carro a ser abrangido pelo Acordo de Cavalheiro japonês, que vamos ter um vídeo no canal no futuro a explicar, mas basicamente era limitado a 280 cavalos no mercado japonês. Ganhou múltiplos prémios e foi o desportivo mais vendido da época, e como os seus antecessores, dominou o mundo da competição. Apesar de 1996 na Europa e no Japão continua a estar disponível até 2002, recebendo updates e edições especiais até ao fim da sua produção. Se achavam que não voltavam a ouvir falar do Mr. K, desenganem-se, pois este foi nomeado para o Hall of Fame automóvel e apresentou em 1999 a sua ideia para um novo Z, desenhada por ele mesmo. Apesar da Nissan pegar um projeto e apresentar um protótipo, felizmente a sua produção nunca chegou a acontecer. No entanto, se por acaso tiverem por aí as jantes guardadas num armazém qualquer, mandem para aqui que eu dava-lhes uso. Mandem para aí. O modelo do Mr. K nunca chegou à produção, pois em 1999 a Nissan enfrentava uma crise enorme e até a Renault comprou 25% da empresa. Planei fazer um vídeo com a história da Nissan, onde entrarei em mais pormenores. Em 2002 nasce assim o novo sucessor com a versão Hardtop e Cabrio. O nome finalmente perde o X e passa-se a chamar 350Z. Tal como o nome indica, o novo Z era nada menos que um 3500 biturbo V6, produzindo 287 cavalos que foram sendo aumentados em constantes melhorias do motor ao longo dos anos, até aos 306 cavalos. O chassi do novo Z fez sucesso igualmente na competição, tal como esperado, mas o que vocês querem ouvir desde o início é o quanto teve impacto no mundo do Dorito! Devido ao baixo preço para as suas especificações e o chassi incrível para a modalidade, o 350Z foi e ainda é hoje muito apelativo para a indústria da derrapagem controlada, ainda que o seu V6 não seja o melhor motor para explorar. A sexta geração do Z, o 370Z,
Sai para o mercado em 2009 até 2018 e oferecia igualmente uma versão Cabrio e uma versão Nismo, tal e qual como o seu antecessor 350Z. Como não podia deixar de ser, o novo 370 trazia um novo motor, com 3.700 cm3 de cilindrada. Com 333 cavalos, que foram aumentando até aos 350 ao longo dos anos de produção, passou a oferecer, para além da caixa manual de 6, uma opção de uma caixa automática de patilhas com 7 velocidades. Sugiro que sigam o canal André Garages se quiserem ter uma ideia melhor do que é que o 370Z representa na saga Fairlady. Para o máximo. Gostaria de terminar este vídeo com um final feliz e anunciar que em breve vou comprar um novo modelo do Z, o 400Z. Porém já foi anunciado que este modelo não iria atingir o mercado europeu, pelo menos por agora. Not 240, not 260, 280, 300, 350, or 370. Just Z. Now, the original 240Z was built to bring the joy and excitement of sports car ownership to as many people as possible. A Nissan promete para o novo Z um V6 Twin Turbo, produzindo 400 cavalos e mantendo a tão desejada caixa manual de 6 velocidades. Não que as caixas manuais atuais não sejam muito superiores à manual, mas faz parte do ADN do Z ser o desportivo de sensações, ao passo que num GTR, por exemplo, já não faria tanto sentido. No entanto, irá existir o opcional de caixa automática de patilhas, tal e qual como no GTR. Já existem vários vídeos pela internet de alguns modelos de teste a circularem nas ruas e eu acho simplesmente deslumbrante e certamente carrega muito bem o peso nos ombros dos seus antepassados, pelo menos a nível de design. Concordas com a minha opinião? Qual é o Z que gostas mais? Os seguidores mais antigos aqui do canal sabem que o 240Z é o meu carro de sonho, por isso acho que a minha resposta é meio que óbvia, não é? Um grande abraço a todos vocês, espero que tenham gostado deste vídeo, pessoal, e se puderem, por favor, façam este vídeo chegar a toda a gente, partilhem aí a força toda, porque apesar de eu ter estado a reparar que o pessoal que vê estes vídeos, sinceramente parece gostar, pelo menos vocês têm-me deixado um feedback incrível nos comentários, o que eu agradeço imenso. No entanto, estes vídeos têm muito menos visualizações do que os outros, logo, há muita gente que está com receio de os ver, por isso, por favor, partilhem com essas pessoas porque eles vão ver que vão gostar, tal e qual como vocês gostaram. Ou não, se calhar não gostaste. Se não gostaste, deixa aí em baixo porque é que não gostaste também. Os comentários são uma coisa que eu valorizo imenso, por isso, por favor, carreguem aí com força toda nos comentários que eu vou ler e responder. Até ao próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço a todos vocês e já sabem, deixem aí sugestões. Eu tenho bastantes planos para vídeos destes, mas as vossas sugestões são sempre incríveis e eu quero lê-las a todas, ok? Um grande abraço, até ao próximo vídeo. Tchau e adeus. Fui. Suspensão independente às 4 rodas e uma caixa de velocidades manual de 4 velocidades por apenas $3.600 na altura. Muito barato, está muito barato, não percebo porque é muito caro. Puta que pariu, burro do caralho.